Olá, professora. Nossa equipe vai falar sobre a doença de Gaucher. Eu sou a Ana Paula. Bem, para conceituar um pouco, a doença de Gaucher é um erro inato do metabolismo, a ausência ou a falta da atividade da enzima beta-glicosidase. E a produção dessa enzima é determinada pelo gene. Se ela for passada de forma errada, irá produzir também uma enzima sem funcionamento, ou então que não irá prestar de nenhum momento, nenhuma forma. Daí teremos os casos clínicos da doença de Gaucher. Ela é conhecida como uma doença de depósito, pois essa macromolécula glicolipídica deve ser digerida pelos lisossomos dentro da célula, mas como não é feita essa quebra, essa degradação, há a esplenomegalia do fígado e do baço, e o que mais preocupa é a ejeção dessa célula carregada dentro da medula óssea, aumentando a irrigação sanguínea no local, ocasionando a necrose. Oi, eu sou a Jéssica. Eu vou falar um pouquinho sobre a história da doença. Ela foi descrita a primeira vez em 1882 pelo francês Dr. Philippe Charles Ernest Gaucher. O primeiro caso foi de uma mulher que estava com o fígado e o baço aumentado. Ela afeta 1 em cada 60 mil pessoas. Em 2015, na França, foram diagnosticadas 502 pessoas. E ela pode ser identificada através de ensaio enzimático, teste genético ou genotipagem e exames complementares. Oi, meu nome é Simone e eu vou falar um pouco sobre a origem da doença. A doença de Gaucher, ela é uma doença de origem genética, né, onde mais de 200 mutações no gene chamado GBA são encontradas. Ela é uma doença que é herdada de forma autossômica recessiva. Isso na prática quer dizer, né, que a pessoa para herdar a doença precisa que cada genitor, né, passe para ela um gene recessivo. E também quer dizer, na prática, que por ser autossômica recessiva, que ela vai atingir de forma proporcional ambos os sexos, né, tanto masculino quanto feminino. Vitória. Oi, meu nome é Vitória e eu vou falar sobre o diagnóstico da doença de Gaucher. E a doença de Gaucher, ela é muito rara. E dependendo do local afetado ou das características, ela pode ser dividida em 3 tipos. A tipo 1, a tipo 2 e a tipo 3. A tipo 1, ela é uma forma mais comum, ela pode afetar tanto adultos e crianças. E como a progressão dela é lenta, é possível ter vida normal com a correta forma de medicamento. A tipo 2, ela afeta bebês e é diagnosticada até os 5 meses, e como ela é uma doença grave, ela pode levar à morte até 2 anos. A tipo 3, ela afeta crianças e adolescentes, é diagnosticada aos 5 ou 7 anos, e como ela não é tão grave como a tipo 2, mas ela pode levar à morte de 20 a 30 anos, e por complicações neurológicas e pulmonares. Os principais sintomas são os aumentos de fígado e do baço, cansaço excessivo, atraso no crescimento, hemorragia nasal, dor nos ossos, fraturas espontâneas, varizes no esôfago e dor abdominal. E ela também pode haver doenças ósseas, como osteoporose e osteonecrose, mas na maior parte do tempo elas não surgem ao mesmo tempo. Já quando a doença também afeta o cérebro, pode haver sinais como movimento anormal dos olhos, rigidez muscular, dificuldade para engolir. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da doença de Gaucher, ela é feito vários exames, como biópsia, punção do baço, punção medular, análise de sangue, teste genético e análise microscópica. E para saber que parte do corpo essa doença já atingiu, são feitos raio-x, exames de ressonância magnética e TC. E também para ver o volume do fígado do baço, pode-se usar também o ultrassom. E também é feito questionário com as pessoas para saber como ela se sente e como afetou a sua vida. Olá, me chamo Elisama e vou falar um pouco sobre a transmissão. A doença de Gaucher ocorre quando os pais transmitem aos filhos o gene defeituoso. A doença é autossômica recessiva. Autossômica porque o erro genético está localizado no cromossomo 1, que é um cromossomo autossômico.
e recessivo porque uma pessoa com a doença herdou uma mutação do seu pai e outra da sua mãe. Em geral, os pais são portadores da doença, pois carregam somente um gene defeituoso, silenciosamente e sem apresentar sintomas. Como eu falei, é de herança autossômica recessiva, portanto com risco de 25% a cada gestação de casal heterozigoto. Olá, meu nome é Daniel. Vou falar um pouquinho sobre o tratamento da doença. O tratamento é feito de duas formas, com a terapia de reposição de enzima e inibidor de substrato. A terapia de reposição de enzima está disponível desde 1991, que resulta na administração diretamente no sangue de uma enzima idêntica ao do paciente, que faz com que ocorra a restauração do nível de atividade enzimática, suficiente para eliminar a substância acumulada nas células de Golgi. E depois também tem o tratamento com inibidor de substrato, que também é uma terapia usada em pacientes que, quando administrada via oral, inibe a enzima responsável pela síntese de gordura das células. Esses dois tratamentos são utilizados para a doença tipo 1 e tipo 3. A doença tipo 2 ainda não tem tratamento por ser uma doença rara. Meu nome é Nicole e esse foi o artigo que eu selecionei para esse assunto. Foi publicado em 2011, porém com base em pesquisas de 1998 a 2003. O artigo traz uma pesquisa feita com 10 pacientes do Hospital Universitário de Florianópolis, aqui de Santa Catarina, e ele mostra as características clínicas apresentadas pelos portadores da doença, os exames e seus resultados comparados com resultados que são considerados dentro do padrão para pessoas que não têm a doença, e como ele se altera, né, com a doença de Gaucher. Traz as principais mutações e alterações no corpo que a doença causa. Além disso, traz a resposta do tratamento utilizando a terapia de reposição enzimática. E também um estudo genético dos alelos mais frequentes relacionados com a doença. É possível observar no artigo que os valores enzimáticos e moleculares se apresentam alterados. Além disso, a hepatoesplenomegalia foi o diagnóstico mais comum encontrado, junto de casos ósseos, e todos os casos apresentaram trombocitopenia e anemia. 40% dos casos tiveram envolvimento genético apresentado. Então, no artigo também foi possível observar que o tipo 1 foi o mais frequente, sendo o alelo N370S o mais frequente encontrado nesses enfermos, além de que no tipo 1 da doença obteve eficácia com o tratamento de TRE, que é a terapia de reposição enzimática. Atualmente, a TRS, que é a terapia de inibição da síntese de substrato, vem sendo usada como complementar da TRE ou em casos de não possibilidade de tratamento com a terapia de reposição enzimática, porém, apresenta uma melhora muito menor comparada à TRE. Eu achei muito importante, apesar de ser um artigo com data mais antiga, porque pelo que eu li em artigos mais atuais, continua sendo esse o principal tratamento, então, principalmente para nós da enfermagem, é muito legal porque ele traz como os exames vão interagindo com o tratamento, traz fotos de pacientes antes, durante e após esse tratamento, além de dar uma visão geral dos sintomas e de como é diagnosticada a doença. Me chamo Thaís, eu vou falar um pouco sobre as curiosidades da doença de Gaucher. Conforme a Nicole falou ali, foi feito um estudo em Santa Catarina, e esses estudos também mostraram que a média de idade dos pacientes que descobrem que têm essa doença seria entre 19 e 20 anos. E 80% desses casos são do tipo 1 e 20% apenas são do tipo 2. Também é interessante destacar, em outro artigo, foi visto que no Brasil, em Tabuleiro do Norte, onde se tem mais o índice dessa doença, é 10 vezes mais do que em todo o mundo. A teoria mais plausível que se tem lá foi o médico Rigoberto Gadelha Chaves, especialista do programa de saúde lá, que fez. Pois, no passado, os estudos indicam que houve uma mutação genética encontrada lá, pois 2 irmãos que se estabeleceram no local tinham mutação dos genes. Eles são imigrantes portugueses de 1690. Eles se casaram também com 2 irmãs que portavam as mesmas alterações, transmitindo a seus filhos assim por diante. Esses genes foram sendo retransmitidos. E eles tinham uma mania muito estranha de se casar entre os membros da sua família mesmo. Isso que aconteceu mais para ter mais erro genético. E as provas mais atuais que comprovam essa teoria são o resultado dos exames que foi feito lá, que completa a identificação entre os portadores, que eles são parentes e também eles têm a doença. É muito interessante relatar que em Tabuleiras tem um programa agora de acolhimento genético destinado aos jovens.
Lá eles estão fazendo testes para descobrir quais jovens que têm essa doença, para que seja possível desde cedo tratar. E eles fazem palestras nas escolas e tudo mais. Essas são as referências. Obrigada.